A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, apareci aqui. Deixa eu começar falando sobre o que será esse vídeo. Bom, eu fiz uma enquete no meu Instagram e lá as pessoas votaram. Graças a Deus a enquete deu 100%. Centenas de pessoas votaram e todas quiseram. Amém, graças a Deus. Então eu estou iniciando hoje. Sobre o que é esse vídeo? Aliás, não apenas esse, mas uma sequência de vídeos que eu irei fazer aqui no canal. Eu espero que vocês sejam edificados, que ajudem vocês em muitas coisas. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos. Amém? Bom, eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. E hoje eu vou falar especificamente sobre Romanos. Nós vamos iniciar Romanos hoje. E na sequência dos vídeos vai ser 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim sucessivamente. Nós vamos falar sobre as cartas. Nós vamos saber o que tem em cada carta, o que o apóstolo Paulo queria expressar, o que ele queria, o conselho que ele queria dar, a maneira que ele falava em cada carta, qual era o objetivo, o intuito, o porquê ele estava escrevendo, o que era que estava acontecendo nessas igrejas, nos locais para qual Paulo estava enviando essas cartas. Nós vamos ver tudo isso. Eu sei, eu falo demais, mas vai dar certo em nome de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz um resumo porque Romanos ela é uma das cartas mais extensas. É uma das maiores cartas que Paulo vai escrever. E eu não quero esquecer de nenhum ponto que eu achei muito importante para ressaltar aqui nesse vídeo. Foi esse o resumo que eu fiz. Tá tudo anotadinho aqui bem direitinho. E eu creio que você será edificado com esse vídeo. E sem perda de tempo, né? Eu não poderia iniciar sem trazer versículos para meditação. Eu tô com a Bíblia aqui, viu, gente? Eu tô com a Bíblia aqui. Não vim fazer um vídeo falando sobre a Bíblia sem a Bíblia, né? Até porque não teria lógica. Eu vou deixar aqui para meditação dos irmãos Romanos capítulo 3 e o versículo 21 que diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Esse versículo aqui, ele é muito profundo e ele já vai dar uma ênfase, já vai dar para ter em mente sobre o que é uma das coisas que Paulo vai querer abordar em sua carta aos Romanos. Bom, já que nós vamos falar sobre as cartas do apóstolo Paulo, primeiro nós precisamos saber quem foi Paulo, que antes era chamado de Saulo. Eu não vou focar na história dele porque é muito conhecida já, mas vamos lá. Bom, Paulo, ele era um rabino judeu, sabe? Aquelas pessoas, ele era totalmente devoto às leis da Torá. E ele pertencia ao grupo dos fariseus, pois é, os famosos fariseus. Paulo pertencia ao grupo deles. E Paulo, ele vai ver Jesus e os seus seguidores como uma ameaça a essa lei. Essa era a visão de Paulo antes dele ter um encontro com Jesus. Ele via tudo aquilo que estavam fazendo, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que os seus seguidores estavam fazendo como uma ameaça à própria lei. Só que na verdade não era. E continuando, o apóstolo Paulo ele vai ter aquele encontro com Jesus, nós sabemos. E depois daquele encontro, Paulo vai começar a pregar o evangelho. Ele vai começar a pregar o evangelho por todo o Império Romano. A igreja, ela existia em Roma. E nessa época a igreja já era composta por judeus e por não judeus. Mas olha só o que vai acontecer. O imperador Cláudio, exatamente o imperador Cláudio, ele vai expulsar todos os judeus de Roma. Mas não vai ser para sempre que os judeus estarão proibidos de entrar em Roma. E exatamente 5 anos, eu fiz foi 10, mas é 5. Exatamente 5 anos depois, os judeus eles vão estar autorizados a voltar. Eles vão retornar, eles podem ter acesso. Pronto, estão livres, podem voltar a Roma. Só que vocês lembram que eu falei anteriormente que a igreja era composta por judeus e por não judeus? É aí que vai começar alguns empecilhos, algumas desavenças, alguns desacordos. Não vai encaixar as coisas muito bem. Por quê? Porque os judeus haviam retornado e tinha não judeus também. Aí vai começar a discórdia.
quando os judeus retornam para Roma, eles vão dar de cara e vão dizer assim: meu Deus, a igreja, ela não é mais uma igreja judaica. Por quê? Porque aqui haviam pessoas lá em Roma, aqui que eu quero se referir em Roma, haviam pessoas que não eram pessoas, não eram judeus, não pertenciam aos judeus, eram gentios. E quando os judeus chegam em Roma, eles vão ver e perceber que a igreja agora é uma igreja não judaica. Mas uma igreja não judaica no que sentido? Uma igreja não judaica em questão dos costumes, uma igreja não judaica em questão dos alimentos, uma igreja não judaica em questão do sábado. Porque isso estava dentro da Torá e das leis. E aquilo vai gerar grandes tensões. Porque os gentios não faziam isso, mas os judeus viam-se na obrigação de fazer. É aí que Paulo vai entrar na história. Ele vai ver de um lado os gentios que estavam em Roma, e ele vai ver do outro os judeus que estavam retornando, mas que queriam que as práticas judaicas permanecessem, que os gentios também deveriam seguir essas práticas judaicas. É aí que Paulo vai entrar na história, vai escrever aos romanos para poder tentar resolver essas tensões. É aí que Paulo vai começar a escrever sobre a carta. E vamos lá para a carta. Paulo vai falar sobre muitas coisas. Paulo vai falar sobre a justiça de Deus. E um ponto importante que Paulo vai falar ao escrever Romanos é sobre a questão do pecado. Porque Paulo vai falar sobre os gentios e sobre os judeus. Vão dizer que todos pecaram. Todos, não tem exceção. E Paulo, ele era um homem muito claro em tudo que ele escrevia. Eu amo esse exemplo de Paulo, porque olha o ponto que Paulo vai falar. Paulo vai falar que os judeus, eles são mais culpados do que os gentios. Por quê? Porque os judeus, eles vão se tornar mais culpados do que os gentios, porque eles tinham a lei. E já que eles têm a lei, eles não obedeciam. É como se eles fossem mais culpados ainda do que os gentios, porque eles tinham a Torá, eles tinham as leis, eles tinham tudo, mas eles não obedeciam. E isso tornava eles mais culpados ainda. Mas Paulo, ele não vai chegar julgando e tudo, não. Calma aí. Paulo vai falar sobre a pessoa de Jesus. É aqui que Paulo vai começar a falar sobre Jesus. E Paulo vai falar sobre o Messias, que o Messias, ao invés de julgar e acabar com toda a humanidade, não. Ele resolveu salvá-la. Salvá-la de modo geral, tanto judeus como gentios. E aqui o Paulo vai começar a falar sobre um ponto muito importante, que é sobre a justificação pela fé. Paulo vai falar exatamente sobre isso. E eu trouxe aqui alguns tópicos muito interessantes que eu vou ler para vocês. É como se fosse um resumo. São 4 tópicos que eu quero que vocês tentem meditar, que eles são fundamentais. O primeiro, toda a humanidade está presa no pecado e precisa ser resgatada. Paulo vai abordar isso. Segundo, o resgate não acontecerá tentando obedecer às leis da Torá. Terceiro, a justiça de Deus resgatou o mundo através de Jesus. E 4, para criar a família multiétnica de Abraão baseada na fé. O versículo 3, o 3 e o 4, esses dois versículos, os tópicos 3 e 4 é como se fossem uma continuação. Olha, a justiça de Deus resgatou o mundo através de Jesus para criar a família multiétnica de Abraão baseada na fé. Por que eu separei esses 4 tópicos? É porque é como se fosse cada tópico se referindo a cada capítulo das cartas de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao 4. Então, para cada capítulo, você pega um tópico desse que você vai prestar atenção como cada um vai bater sobre o que está escrito em cada capítulo. A partir do versículo 5, os versículos mais na frente, nós vamos ver Paulo falando sobre Abraão. Nós vamos ver Paulo também falando sobre Adão. E Paulo vai fazer aquela comparação que nós conhecemos, né, de Cristo e Adão. Ele vai dizer que nós precisamos deixar ali, Adão passou, a velha natureza, Adão, pecado, e a nova natureza que é Cristo. Paulo vai dizer, Cristo, o novo Adão, pronto, o novo Adão, eis aqui, a nova humanidade, uma nova humanidade. Aquela antiga humanidade passou. Antiga humanidade como assim? Porque o Senhor
o Senhor vai falar aqui, Paulo vai querer falar aqui a questão do pecado. Quando ele se volta para Adão, ele está se referindo ao pecado. É por isso que ele fala sobre uma antiga humanidade pecadora. E agora uma nova humanidade, que representa a figura de Cristo. Aí vem uma pergunta interessante. Bom, então Paulo queria agora desfazer das leis da Torá? Então qual foi o objetivo das leis da Torá? Então qual foi o objetivo da Torá ser escrita? Não tinha valor nenhum. Paulo vai deixar bem claro sobre esse. Paulo vai falar de uma maneira bem clara sobre esse assunto. As leis da Torá e tudo que estava escrito não eram coisas ruins, eram coisas boas. Mas a partir do momento em que os judeus deixaram de obedecer, eles se tornaram culpados. E a solução para esses pecados, para essa desordem, porque a lei estava ali, mas eles estavam desobedecendo, então não estava mais servindo. A solução para aquilo tudo seria Cristo. E nós vamos encontrar também nas cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Nós vamos encontrar também, aí na carta de Paulo aos Romanos, a sua angústia. Paulo vai expressar um pouco da sua angústia sobre a questão dos judeus não acreditarem em Jesus, dos judeus estarem ali apenas firmados na Torá e não acreditarem que Jesus é o Messias, e não acreditar em Cristo, acreditar apenas na Torá. E Paulo, ele vai expressar a sua angústia ali. E o que eu não posso esquecer de falar é sobre a oliveira, aquilo mesmo que Paulo vai falar, lembra? A maneira que Paulo vai se expressar nessa carta. Oliveira, lembre dessa palavra, você vai encontrar essa passagem em Romanos. Lembre-se da oliveira, os galhos quebrados foram os galhos que rejeitaram Jesus. Os galhos encharcados somos nós, eu, você, nós, os gentios. E Paulo vai encerrar falando: Cristo um dia será reconhecido pelo seu povo. Nós estamos e fazemos parte da oliveira. Fomos galhos encharcados e agora fazemos parte dela. Essa grande família de Jesus, essa grande oliveira. E Paulo vai falar logo ali, lá pro final da carta aos Romanos, sobre as questões não essenciais, como por exemplo a carne de porco, como por exemplo o sábado. Paulo vai falar, vai deixar claramente, vai começar a se expressar e falar: meus irmãos, lembre-se da graça, em questão não essenciais. E Paulo vai dizer coisas de não essenciais, calma, aquilo não essenciais, tenham amor, aleluia, tenham amor, estendam a graça uns para com os outros. E eu acho linda essa maneira que Paulo vai falar. E lá pro finalzinho também, Paulo vai elogiar uma mulher, uma líder chamada Febe. Essa mulher, ela era líder na igreja de Cencreia. E essa mulher, talvez, ela foi uma das primeiras a ler a carta de Paulo, ler a carta aos Romanos, até mesmo ter contato. Paulo vai falar sobre a figura dessa mulher, Febe, uma líder da igreja de Cencreia. Meus irmãos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Obrigada por assistirem até aqui. Jesus abençoe, tchau e a paz do Senhor. Brevemente teremos a continuidade.